Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao meu canal Severino Breda, Direito e Teologia. Continue assistindo nossos vídeos, dê o seu like, se inscreva no nosso canal, toque no sininho para continuar recebendo notificações de novos vídeos. Quero agradecer a audiência de todos e nesta oportunidade eu quero discutir um tema bastante relevante, bastante importante na área de teologia. E o questionamento que eu tenho para fazer hoje é o seguinte: é necessário ter faculdade? É necessário ter uma graduação para ser pastor? Então eu quero tecer algumas considerações, fazer alguns comentários, fazer uma reflexão com relação a essa pergunta, com relação a este questionamento. Muitas pessoas têm o senso comum de que para ser pastor não há necessidade de ter uma formação acadêmica, porque eles supõem que quem capacita o pastor é o Espírito Santo. Basta ele ter a chamada de Deus, né? Então ele sente o chamado de Deus e quem capacita é o Espírito Santo. Mas vamos fazer uma comparação, fazer uma analogia com algumas profissões. Já que o ministério pastoral não é considerado como profissão, mas sim como vocação. Mas fazendo uma comparação, o ofício do pastor, do sacerdote ou ministro de confissão religiosa, ele tem uma função social muito importante no meio da sociedade. Por quê? O pastor ele desempenha um trabalho social, desempenha um trabalho espiritual, aconselhamento, e lida com pessoas de várias áreas, de várias classes sociais, pessoas de favela, pessoas de classe média, baixa, classe média alta, pessoas da alta sociedade. E é uma pessoa que precisa ter um preparo, né? Lidar com todos esses tipos de pessoas, com várias características. E aí eu faço uma analogia. Por exemplo, no meu caso, eu sou contador, sou formado em ciências contábeis, sou formado em direito também, direito, teologia, ciências contábeis. Já lecionei também, já fui professor. Lecionei matemática, inglês. Então, eu senti o chamado de ser um professor e aí eu fui lá para a sala de aula dar aula. Será que é dessa forma? Não, eu senti o chamado, eu tenho vocação para o ministério, para a docência, e eu simplesmente fui lá na escola e falei: olha, eu quero ser professor. Aí o que a diretora ou a coordenadora do curso vai fazer? Qual a sua formação, senhor Severino? Minha formação é ciências contábeis, direito e teologia. Mas eu tenho apenas o bacharelado. Senhor Severino, mas para o senhor lecionar, o senhor tem que ter licenciatura. Mas eu não tenho, mas eu quero dar aula, eu sinto o chamado, eu tenho uma vocação para um magistério, eu quero ser professor. Tudo bem, você tem o ministério, você tem aquela vocação, chamado para ser professor, mas você não tem a habilitação necessária. Então você vai precisar fazer uma licenciatura. Você poderá fazer uma licenciatura de duração de 3 anos, 4 anos, né? Ou você faz uma formação pedagógica de 1 ano, e aí você obtém um diploma de licenciatura. Bom, foi isso que eu fiz. Eu fiz uma formação pedagógica em matemática e em filosofia, apesar de eu não ter formação nessas duas áreas. Aí eu apresentei na escola e falei: olha, eu tenho formação pedagógica em matemática, então eu posso lecionar matemática. Eu tenho formação pedagógica em filosofia, posso lecionar filosofia. Então a escola abre as portas para a minha vocação, para o meu chamado. Então eu penso,
fazendo uma comparação com o ministério pastoral, você pode ter o chamado, você pode ter a vocação, você pode se tornar um pastor desde que Deus o chamou para esse ministério sagrado e de suma importância para o meio social, mas você tem que ter uma certa habilitação, porque você vai lidar com pessoas de vários níveis sociais, pessoas de várias classes, pessoas com problemas de saúde, pessoas com problemas psicológicos, pessoas com depressão, pessoas com problemas espirituais gravíssimos, problemas psicológicos gravíssimos. E aí, como é que fica? Bom, eu sou pastor, Deus me chamou para esse ministério e eu vou lidar com essas pessoas. Será que é bem assim? Então, cabe aí uma reflexão. Eu creio que todos os pastores deveriam ter uma formação teológica, seja essa formação num seminário, pode ser num seminário livre, não reconhecido pelo MEC, ou um seminário teológico reconhecido pelo MEC, uma faculdade, um instituto teológico, mas que vai apresentar um leque de disciplinas para que você possa lidar com esses tipos de pessoas. Um pastor, ele precisa ter uma boa oratória, ele precisa saber falar corretamente, ele precisa entender um pouco de psicologia, né? Saber ler e interpretar um texto sagrado, fazer uma hermenêutica, uma exegese, e para isso a academia vai prepará-lo para ser um pastor. Mas ele vai adquirir um diploma de teólogo. Nem todo teólogo é um pastor, e nem todo pastor é um teólogo. O pastor é aquele que exerce o ministério pastoral na prática. Na prática, ele vai cuidar de uma igreja, ele vai ser um ministro de confissão religiosa, vai aconselhar pessoas, vai orientar pessoas, então vai lidar com pessoas. Hoje, para se lidar com pessoas, existem vários cursos na área de psicologia, de RH, de recursos humanos. Por que não o pastor não ter esse preparo? Então, me perdoe aquelas pessoas que são adeptas de algumas religiões que falam que somente o Espírito Santo é que capacita. Mas então, vamos a um hospital e vamos chegar lá fazer uma consulta. E aí nós vamos fazer uma consulta com um doutor que ele fez na faculdade e ele só tirava nota 6 na faculdade. Inclusive ele tem um apelido, doutor nota 6. Num certo hospital tem um doutor chamado doutor nota 6. E aí você vai se consultar com esse doutor. Qual seria a sua sensação de se consultar com o doutor nota 6? Sendo que ele poderia tirar 8, 9 e 10. Você vai ter confiança no trabalho desse médico? O que você me diz a respeito? Então, pense nisso. Agora você vai na porta do hospital. Se os pastores curassem doenças das pessoas, então esses pastores deveriam estar na porta dos hospitais. Que muitas igrejas aí prometem curas e milagres. Inclusive, podemos ver aí pessoas, pastores entre aspas, vendendo sementes para curar a Covid-19. Isso aí chama-se charlatanismo. Isso aí é crime, é uma prática ilegal. E uma pessoa que compra uma semente induzida por um falso pastor desse, dizendo que essa semente vai curar a Covid-19, ele está colocando em descrédito a ciência. Então nós, cristãos, nós devemos valorizar a ciência, porque Deus nos deu inteligência, nos deu conhecimento e sabedoria para utilizarmos a ciência a nosso favor. Então nós temos que confiar mais na ciência
e confiar menos em falsos pastores que prometem curas milagrosas, né? Então, se fosse assim, os hospitais estariam cheios de pastores na época da Covid-19 e nós não precisaríamos de médico na porta dos hospitais, mas sim pastores realizando curas da Covid-19. E nós podemos ver aí milhões de pessoas que foram ceifadas as suas vidas. Então, e apesar de termos vários recursos da medicina. Então, façam bem essa reflexão, confie mais na ciência, confie na sabedoria e no conhecimento do nosso Deus, coloque em prática as Escrituras Sagradas e não dê crédito aos falsos profetas. Então, eu creio, na minha opinião, que uma pessoa, para ser pastor, ele tem que ter uma formação acadêmica. Mas aí vem os defensores da liberdade religiosa e diz o seguinte: mas aí nós estaremos infringindo a liberdade religiosa, a liberdade de crença e de consciência, porque é livre a associação religiosa, nós não podemos impor a um ministro de confissão religiosa uma formação acadêmica, porque não é uma profissão, é uma vocação. Mas, como já dissemos, fizemos uma comparação com outras profissões, um médico, um advogado, um contador, assim como eu, não necessita de um preparo acadêmico para exercer uma profissão? E será que o ofício de pastor é menos importante do que essas profissões? Eu creio que o ofício de pastor está até acima de algumas profissões, porque é uma pessoa que lida com o psicológico das pessoas, com questões espirituais. Então, eu acredito que o preparo dele deve ser maior ainda e é de suma importância o ofício que ele exerce. Então, vamos valorizar a função do pastor, vamos nos qualificar. Pessoas que querem abrir igrejas somente para arrecadar dinheiro, coloquem a mão na consciência e vejam o que vocês estão fazendo. Isso não é do agrado do nosso Deus. Deus não se agrada desse tipo de comportamento. Dos mercenários que querem apenas arrecadar dinheiro, viver na mordomia dos membros, enquanto que muitos membros estão passando necessidade. Tem membro que mal consegue devolver o dízimo e oferta. Tem membro que ganha um salário mínimo, vive de um salário mínimo, mas ele é fiel no dízimo e na oferta e está enchendo o bolso desses falsos pastores. Então, aqui é uma reflexão, um apelo e um desabafo também com relação a esses falsos pastores, que Deus irá cobrar deles esse tipo de comportamento. Então, cabe aqui nós fazermos uma reflexão e alertá-los de que Deus irá cobrar esses falsos pastores. Pastores que só pensam em dinheiro, pastores que fazem da casa de Deus casa de comércio. Então, esses falsos pastores um dia terão que prestar contas daquilo que eles fazem com o dinheiro arrecadado nas suas igrejas. Ok? Então, essa é a reflexão que eu quis trazer hoje. Reflitam sobre essas palavras que eu disse aqui e que Deus abençoe a todos nós, que nós possamos ter conhecimento, sabedoria, para discernirmos entre o falso e o verdadeiro. Que Deus abençoe a todos, que Deus continue iluminando a nossa mente, nos dando muita sabedoria para estudarmos as Escrituras Sagradas e aceitarmos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador pessoal. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe a todos.